deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre essa escolha da área e do concurso que vocês pretendem fazer. Isso é uma decisão muito delicada e eu já passei por poucas e boas na minha época de concurseiro nessas questões. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu passei no concurso do Banco do Brasil meio no susto, assim, né, com uma base do ensino médio, do vestibular que eu estava estudando, uma forcinha da minha mãe, né? Minha mãe e meu pai são funcionários do Banco do Brasil, então minha mãe deu muita ênfase a isso na época, deu muita força para eu ir lá e fazer a prova, e muita coisa de conhecimentos bancários, por incrível que pareça, eu aprendi na mesa do almoço de família, porque como meu pai e a minha mãe eram os dois bancários, então eu terminava ouvindo muita coisa, né, das conversas e tal, e quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo, né, o que estava acontecendo. Então, a conversa da mesa de casa era assim, não, mas vantagem e desvantagem de leasing e de financiamento, era esse negócio meio estranho, assim, que a gente conversava em casa. Mas, no fim das contas, terminou isso sendo muito bom, porque me levou a conseguir uma aprovação num bom concurso, né, um excelente primeiro concurso para você passar, quando eu tinha 17 anos. Então, pô, enquanto os meus amigos de faculdade estavam todo mundo liso, tirando xerox de livro, eu tinha um salário. Então era assim, pô, eu estudei Direito, né, e na faculdade de Direito tem esse lance, né, de você, é muito material para você ler e tal, e aí os professores indicam os livros, e muita gente não consegue, aí vai tirar xerox, sei lá. Eu não, cara, todo semestre era assim, eu pegava as indicações, escolhia qual livro eu ia comprar, ia na livraria e comprava. Era um privilégio enorme, assim, né, nessa época de faculdade, ter um emprego e tal coisa. Só que o que aconteceu? Eu fui percebendo algumas coisas, né? E eu digo percebendo assim, no lance do autoconhecimento mesmo. Eu fui entendendo ao longo do curso que eu não queria exercer aquelas carreiras jurídicas tradicionais, assim. Eu estou falando tradicional porque no serviço público você usa conhecimento jurídico para praticamente qualquer coisa que você for fazer. Você vai trabalhar no desenvolvimento de sistema de um órgão, você usa conhecimento jurídico, tem que conhecer alguma coisa de direito administrativo, enfim. Mas eu percebi, ainda no começo do curso, assim, que eu não ia querer ser magistrado, não ia querer ser promotor, não ia querer ser procurador e tal, mas eu queria fazer concurso, porque eu já era servidor, era empregado público, e eu via que aquele caminho era interessante para mim, tinha aquela influência da família, aquele negócio todo. Então eu passei nesses momentos ali do meio da faculdade, do meio para o fim da faculdade, pensando o que é que eu ia fazer, porque quando a gente se casou, eu estava no quarto período da faculdade, né, no quarto semestre. Então eu ainda tinha muita faculdade pela frente, já tinha uma casa, né? Então tinha conta para pagar, aquele negócio todo. Então aquele privilégio que era ter um salário terminou virando um desafio, porque a grana já não dava para tanta coisa assim, né? Só nós dois em casa, assim, dava para pagar as contas, mas não sobrava muita coisa e tal. Eu fui percebendo que eu não podia esperar até eu me formar para passar num outro concurso melhor, que me pagasse melhor. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo que fazia faculdade comigo estava fazendo concurso para quê? Técnico judiciário. Essa era a parada. Todo mundo. Não, fazer concurso para técnico judiciário. Então, assim, teve gente que passou nos concursos aqui em Pernambuco, né, do TRT, do TRF, do TJ e tal, que teve um em cima do outro. E eu fiz esses concursos, fiz alguns TRTs em outros estados, viajei e tal. E era frustração, um em cima da outra, um em cima da outra. Eu ia lá, eu estudava, veja, eu estudava. Não estudava da melhor maneira, depois eu fui entender isso e tal, mas eu estudava. E aí eu chegava lá para fazer a prova e parecia que, sei lá, sabe quando você fica desconfortável? Ontem vou contar essa história, talvez alguém me chame de babaca, mas não é essa a intenção não. Mas ontem foi a primeira vez em vários anos que eu dirigi um carro manual, um carro de marcha manual. Meu carro é marcha automática e tal. E fazia um bom tempo. Depois eu fiquei pensando, né? Quando eu cheguei em casa, eu fiquei, cara, quanto tempo fazia que eu não dirigia um carro manual? Aí eu conversando com o Paulo, a gente chegou a conta de uns 5 ou 6 anos que fazia que eu não dirigia. Aí sabe aquele desconforto ali que parece que você está no lugar errado? Aí você pisa na embreagem, passa a marcha e vai, não sei o que, e o carro morre, aquela coisa. Né? Quando você
veste uma roupa que está muito apertada ou que está folgada demais. Aí você sai andando com a roupa e você olha e é um negócio meio esquisito, assim, né? Meio... Sei lá. Era isso que eu sentia quando eu ia fazer essas provas de técnico judiciário. E é meio bizarro isso porque eu estudava direito na faculdade, era o que meus amigos estavam fazendo, vários estavam passando e tal. Mas quando eu ia lá e fazia a prova, eu sentia que aquele troço não era para mim. E assim, eu fiquei pensando o que é que eu podia fazer, porque eu queria muito passar no concurso para ganhar melhor, porque já, assim, já não estava mais confortável aquela vida, materialmente falando. Ainda faltavam uns 2 anos para eu terminar a faculdade, e eu estava ali, né? Eu fiquei angustiado, assim, fiquei meio, pô, que coisa, para onde é que eu vou correr, né? O que é que eu vou, né, e tal. Até que chegou um dia que eu fiz um concurso do TRT de Alagoas, né? Quando eu fiz essa prova do TRT de Alagoas, eu saí de lá e de novo aconteceu isso. Foi acho que uns, sei lá, 3 ou 4 concursos desse tribunal. E aí eu, não vou mais fazer concurso de tribunal não, vou fazer outra coisa. Aí comecei a fazer concurso para área administrativa, né? De técnico administrativo e tal, mas de outras coisas. Aí fiz várias agências reguladoras, vários outros órgãos, tal, enfim, fiz um monte de coisa. Mais, sei lá, uns 10 concursos e nada de resultado, assim, nada de concreto. Eu já não sentia mais que não era o meu negócio, né, como eu sentia quando era tribunal. Mas eu não conseguia ver resultado, não conseguia ver resultado. E aí eu cheguei um dia no banco para trabalhar e encontrei um amigo meu chamado Raoni. Raoni era um cara muito gente fina, assim, sujeito para cima, sabe? Sempre alegre, sempre... Né? E aí eu, conversando com o Raoni, eu disse, e aí, Raoni, tu tá estudando para concurso? Que eu sabia que ele estudava, tá? Ele dizia, rapaz, estou. Eu dizia, e tu tá estudando por quê? Ele dizia, pro melhor concurso de nível médio que tem. Aí eu disse, bicho, que concurso é esse? Ele disse, concurso do Banco Central. Aí eu disse, peraí, pô, melhor concurso de nível médio que tem, concurso do Banco Central. Disse, hoje eu discordo, não é o melhor, mas é um dos melhores, é muito bom. Realmente é um concurso muito bom, de nível médio é fantástico. De nível superior também é maravilhoso. E aí eu fiquei pensando naquilo, pô, melhor concurso de nível médio que tem, né? Aí eu me lembrei de um amigo meu, sujeito das antigas assim, que é técnico do Banco Central. Aí dei uma ligada para ele. Aí liguei e disse, Tiago, tal, e esse negócio aí do Banco Central? Aí Tiago disse, rapaz, é bom demais o Banco Central, bicho, estude para fazer não sei o quê. E foi a primeira vez, depois daquelas conversas aqui e ali e tal, que eu me vi, de verdade, assim, eu me enxerguei trabalhando em outro lugar. Foi a primeira vez, porque até então era aquela coisa meio distante, meio amorfa, sabe? Meio... Vocês devem saber do que é que eu tô falando, né? Você olha o negócio e parece que não é você. É uma outra criatura, assim, é um personagem de um filme e tal. Mas dessa vez não, no Banco Central, eu me vi trabalhando lá, de verdade. Eu me vi, eu me enxerguei, assim. E é meio estranho isso, porque a concorrência desse concurso, né, se você olhar para os números, ela é muito maior do que dos outros que eu tinha feito. Até dos de técnico judiciário, que eram muito concorridos, mas o Banco Central era muito maior. Para vocês terem uma noção, quando eu fiz um cursinho presencial para o Banco Central, não sei o quê, que era o que tinha na época e tal. Mas teve um momento que a banca, na época era a SESI Gran Rio, publicou a concorrência, aí era assim, era 144 mil inscritos na ampla concorrência para 67 vagas. Nunca vou esquecer esses números. Se você fizer a conta, dá 1.997 por vaga. Aí eles divulgaram, na época a gente não tinha tanta coisa online assim, então não era tão fácil, né? Aí o pessoal do cursinho imprimiu, colocou no quadro de aviso, um quadrozinho de cortiça, né, que tinha do lado da sala assim. Aí eu passei, tipo assim, eu tava assistindo aula e saí pro intervalo, aí vi o cara colando o negócio no quadro, né, prendendo o quadro, aí fui lá olhar o que era, aí era a concorrência do concurso. Aí eu me lembro que eu olhei, aí eu ri. Eu disse, rapaz, lascou, né? Eu tô aqui estudando feito um doido, né? Chego em casa de manhã, tarde, de noite, faculdade, não sei o quê. Estudando feito um doido. Quando eu olho essa peste, 2.000 por vaga. Eu disse, tudo bem, eu não tenho opção mais, né? Já paguei a inscrição, paguei o cursinho, eu vou continuar estudando aqui, né? Porque é o que tem para mim. Quando saiu o resultado, né? Eu fiz a prova e tal, aquele negócio todo. Quando saiu o resultado, eu era o 77. Aí eu olhei aquilo e achei a coisa mais incrível do mundo, né? Porque eu pensei, cara, 144 mil pessoas, eu já tinha feito, sei lá, uns 20 concursos nesse meio tempo, não tinha passado, nem chegado perto de passar em nada. Eu olhei aquele resultado e disse, rapaz, isso é uma coisa incrível. Aí logo em seguida, depois da alegria, da efusão, né? Aí logo em seguida veio o quê? Disse, tá certo, 10 tem que desistir agora, né? Porque
eu preciso entrar, 10 tem que desistir. Né? E no final das contas, o que aconteceu foi que fizeram um curso de formação e já chamaram o dobro do número de vagas para fazer o curso, então eu fui para Brasília, nunca tinha ido, conheci Brasília, fui lá, Brasília é uma cidade maravilhosa, um lugar lindo demais. E eu fiquei encantadíssimo, assim, né? Eu saí do metrô ali na rodoviária, me senti o próprio João de Santo Cristo, né? Não era Natal, mas eu saí na rodoviária, via a esplanada, né? Tudo, Brasília é lindo demais. E eu fiquei assim, e naquele dia eu me lembro que eu saí do metrô, eu comecei a andar, tava friozinho assim, e aí eu pensei, pô... eu me vejo morando aqui nessa cidade. Eu me vejo morando aqui. Eu me enxergo morando aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, do dia em que eu conversei com o Raoni, conversei com o Tiago, meu amigo, que já era servidor do Banco Central, que é servidor do Banco Central até hoje, e do dia em que eu cheguei em Brasília, que eu percebi que eu estava realmente construindo um futuro. E tudo isso passou pela escolha do concurso que eu fiz. Porque se eu tivesse continuado dando murro em ponta de faca, fazendo concurso para técnico judiciário, mesmo sentindo que aquilo ali não era para mim, que não era meu negócio, né, que eu não me sentia como parte daquilo ali, eu teria, talvez, né, amargado várias e várias frustrações e eventualmente desistido. Ou até tivesse passado num desses concursos para técnico judiciário aqui ou ali, porque eu sou um cabo esforçado, mas não tivesse energia para continuar estudando. Né? Não tivesse força para continuar, né? para dar o próximo passo, para seguir além. Né? E a grande lição que ficou de tudo isso, dessa aprovação do Banco Central, eu terminei me mudando para Brasília em 2010, né, para tomar posse lá, terminei tomando posse na primeira chamada, 11 desistiram, e eu tomei posse lá na primeira turma e tal. E essa grande lição que ficou é que assim, essa escolha do concurso que você vai fazer é muito delicada. Assim, não dá para você, vamos dizer assim, não dá para você abrir mão, né, de fazer uma escolha consciente, que esteja de acordo com o seu perfil e que tenha a ver com o que você pretende, e ao mesmo tempo você tem que ser pragmático o suficiente para considerar aqueles fatores que eu sempre, né, mostro que são 3 fatores básicos, né, que é a remuneração, o local onde você vai morar e a natureza das atribuições, né? E quando eu digo natureza das atribuições, geralmente eu me refiro ao negativo, né? Assim, tá bom, o que é que você não admite fazer? Eu, por exemplo, nunca fiz concurso para polícia, porque não tem nada a ver comigo. Então vai ter uma coisa ou outra que você vai olhar e dizer, não, isso aqui realmente para mim não dá. Eu não tenho vocação, não funciona e tal. E a remuneração e o lugar onde você vai morar, né? Porque isso aí vai definir o seu futuro no longo prazo e tudo. Mas essas foram grandes lições. E daí por diante, do Banco Central até a minha aprovação na CGU, foram 2 anos e 3 meses. Nesses 2 anos e 3 meses eu fiz vários concursos. Eu devo ter feito, acho que uns 12 concursos, ou mais até, nesse período. Eu não fiz uma conta, posso até fazer depois. Mas acho que foram isso, mais ou menos isso, 12 concursos e tal. E eu nunca mais tentei a área jurídica. Nunca mais. Aí eu fui fazendo concurso para a área fiscal, depois pulei para a área de controle, depois fui para a fiscal de novo, fiz mais alguns, depois fui para a área de controle de novo, passei no concurso da CGU. Mas eu fui percebendo que, apesar de eu ter estudado direito na faculdade, que aquelas profissões, aquele trabalho e as matérias não eram o que, assim, me dava brilho no olho, para usar um vocabulário moderno. Não era o que me dava brilho no olho. O que me dava brilho no olho eram outras paradas, assim, né? Tinha que ter uma matemáticazinha ali temperando o negócio, né? Uma matéria diferente da administração, um negócio meio esquisito, assim. Quanto mais esquisito era o concurso, mais eu ficava animado para fazer e tal. E essa lição, eu acho que é uma lição que precisa ser aprendida por todo mundo que pretende fazer um concurso para passar a vida, né? Para você ficar muito tempo, sabe? Entender as oportunidades, aplicar os critérios pragmáticos, mas também ouvir o coração, né? Porque é uma escolha muito delicada. E, assim, só para fechar esse raciocínio aqui, uma coisa importante é que essa escolha não precisa ser feita no primeiro momento, no momento que você está começando a estudar, ou no momento que você ainda está inseguro, porque você não tem informação suficiente ainda.
Você pode muito bem escolher o concurso que você vai fazer quando você estiver no meio da sua trajetória. Talvez não seja o caso de vocês, mas você pode começar estudando matérias que caem em muitos concursos, em quase todos os concursos, e só isso daí vai ocupar você por meses e meses. Bota aí uns... Para quem tem mais tempo, assim, estuda o dia todo, bota uns 4, 5 meses para você assim, matar essas matérias mais básicas, né? Matérias que caem em muitos e muitos concursos. Então você tem esse tempo para fazer sua pesquisa, para conversar com gente, para entender as oportunidades, para assistir meus vídeos no YouTube, para ver, sei lá, né? Para ver quais são as possibilidades que o Estado brasileiro te oferece. Porque às vezes a gente pensa que sabe uma coisa, que entende o que é o trabalho de um cargo, não sei o quê, mas é assim, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu não sabia que existia CGU. Aí como é que eu ia fazer uma escolha? Me digam aí. Como é que eu ia escolher fazer concurso da CGU se eu não sabia nem que existia? Não tem como. Você só pode fazer o concurso se sabe que existe. Então você precisa também fazer uma pesquisa e tal. E a última lição, assim, sobre essa questão delicada da escolha, é que você tem que estar com o coração aberto para mudar de ideia também. E não tem problema nenhum. Mudar de ideia de vez em quando é o que a gente precisa. Né? Às vezes você pula, você está ali se esforçando para estar numa área, né, pegar oportunidades específicas e tal. Mas às vezes o que você precisa é abrir o coração para uma outra possibilidade, para um outro cargo que você não sabia que existia, para uma outra área que você nunca tinha visto com esses olhos até estudar uma determinada matéria, né? E esse tipo de coisa acontece. Tá? A escolha do concurso realmente é um negócio muito, muito delicado, tá bom? Presta atenção no que eu vou dizer agora. A quantidade de matéria que cai no concurso, ela é um fator que termina afastando pessoas que têm um determinado perfil. E que perfil é esse? Tá? Eu vou chamar aqui de perfil fechador de prova. É o perfil do cara que faz o concurso para técnico judiciário lá que eu fazia quando eu estava começando a faculdade. O concurso você vai fazer para técnico judiciário, né? Hoje eu precisaria até analisar uns editais mais recentes, mas era assim, 8 matérias, 9, às vezes 10, quando era um concurso mais complexo assim e tal. Só que se você pegar esse concurso de técnico judiciário, que é, 10 matérias é muita coisa? É muita coisa. Você tem que estudar, são meses, um ano talvez, você precise para vencer aquele edital, né, assim, com mais tranquilidade. Mas se você comparar com um edital, sei lá, da Receita Federal, por exemplo, aí é outra parada. Porque na Receita Federal não são 8 matérias, são 18 matérias. Você vai fazer um concurso para técnico judiciário, geralmente tribunais fazem prova para técnico e para analista no mesmo dia. Faz uma de manhã e uma de tarde. Você pode, inclusive, fazer as duas. Na maioria das vezes, você pode fazer as duas. Um concurso como o da Receita Federal, você passa 2 dias fazendo prova, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. São 2 dias. Eu fiz concurso do ISS São Paulo em 2013, e o ISS São Paulo era a maior sacanagem do mundo, porque eles fazem 2 domingos de prova. Você vai um domingo, faz prova de manhã e de tarde, aí depois você vai no outro domingo, faz prova de manhã e de tarde. Eu disse, isso é uma sacanagem, porque eles querem pegar quem mora em São Paulo, só pode ser. Porque o sujeito que vai viajar para fazer prova tem que viajar 2 vezes. Você tem que ir, depois voltar, depois ir de novo, que foi o que aconteceu comigo, ir lá e fazer a prova. Mas se você procurar concursos da área fiscal, né, ao menos dos maiores fiscos, assim, eles vão ser desse jeito. 2 dias de prova, aí vão ser 3 períodos, às vezes 4 períodos, dependendo do concurso e tal. Prova discursiva, aí questões discursivas, peça técnica, estudo de caso, tal. É outro lance, é outra parada. Agora, veja só. Tem o perfil do fechador de prova, que vai fazer o concurso para técnico judiciário, mas eu não estou aqui querendo falar mal do cara que é o fechador de prova, não, porque se ele fechar a prova, ele passa no concurso que ele quer, pô, não tem problema nenhum. Agora, eu não sou esse cara. Eu não sou o cara que vai fazer uma prova para técnico judiciário de 60 questões e vai acertar 59. Eu não sou essa pessoa, nunca fui, e grande parte da minha frustração vinha daí. Porque eu não sou esse cara. Agora, o sujeito que vai fazer, beleza, vai lá e pá, e mete a cara e fecha a prova e vai embora. Agora, esse cara geralmente não é o cara que vai fazer Receita Federal. Não é o cara que vai fazer, para a galera da área jurídica, né? Não é o cara que vai fazer uma magistratura, não é o cara que vai fazer um Ministério Público, não. Porque ele tem um perfil diferente.
Então, quando você pega um edital que tem mais matérias, uma quantidade maior de matérias, óbvio, o desafio se torna maior porque você vai precisar de mais horas para poder estudar aquelas matérias ali. Por outro lado, o próprio edital dá uma filtrada violenta no perfil das pessoas que vão fazer aquele concurso. Por isso que, quando você passa a fazer, eu vou chamar aqui de concursos de alto nível, apesar de ser uma expressão que não é muito, vamos dizer assim, não é muito... São muitas pessoas que usam dizendo a mesma coisa. Né? Eu estou aqui concurso para ganhar mais do que uns, sei lá, uns 12 mil. 12 mil para cima, você já vai pegar editais que tem uma quantidade de matérias bem maior. Se você pega um edital de analista judiciário, né, que na esfera da União hoje ganha mais ou menos isso inicial, né, na faixa dos 12 mil, e você pega e compara com um concurso que paga 20 mil, aí você vai sentir que tem mais um salto que você vai dar. Então você vai pegar analista judiciário, analista da Receita Federal, analista administrativo de agência reguladora, todos estão nesse patamar ali de 10, 11, 12, 13 mil inicial e tal, hoje em dia é isso. Quando você vai comparar com a Receita Federal, com o TCU, com outros concursos da área fiscal, da área de controle, da área jurídica até, né, um concurso para advogado da União, para procurador federal, procurador da Fazenda, você vai ver que já é um outro salto. Então é o concurso de nível médio com 8 matérias, é o concurso de nível superior que tem 12 matérias, e os outros são concursos de nível superior que tem 18, 19, 20 matérias diferentes. Desafio é maior? Claro que é. Quanto mais você sobe esses degraus, esses patamares, maior vai ser o desafio. Agora, o perfil de pessoas e a quantidade de pessoas que vão buscar é bem menor. Não se compara. Não se compara. É justamente esse o ponto, né? Fazia concurso para técnico judiciário, depois fui fazer o concurso técnico do Banco Central. O concurso técnico do Banco Central, 2 mil por vaga. Desespero. Pá, e tal, não sei o quê. Beleza, quando eu fui fazer o concurso da CGU, eu escolhi uma área em que a concorrência foi na faixa de 350 por vaga. E já não me deu mais desespero. Por quê? Porque eu já tinha uns 30 concursos nas costas. Já tinha feito um monte, já tinha passado em alguns, já tinha feito um monte. Então por que eu vou ficar desesperado com um concurso de 350 por vaga? Se eu passei no que era 2 mil, os números vão me preocupar? Não, eu já estava em outra fase, já era uma outra parada. Agora, quer dizer que foi mais fácil fazer o concurso da CGU? Claro que não, porque era muito mais matéria, muito mais coisa para estudar, coisa diferente, que não caía, né, com frequência e tal. Então esse é um ponto importante, né? Escolher um edital que tenha mais matérias não é ruim. Principalmente para quem já está há um tempo na estrada, quem já tem alguma bagagem, tá bom? A escolha do concurso que você vai fazer não pode ser uma escolha estática, né? Um negócio imutável, uma parada que você nunca vai mudar de ideia e tal, porque isso não faz sentido por várias razões. Você não pode ficar preso numa escolha que você fez num dado momento. Isso não é um negócio que não tem nenhum cabimento, assim, porque a vida é dinâmica, as pessoas mudam, então não tem como você ficar ali, né, enfim, nessa prisão, né, de estar com uma escolha que você fez e que vai definir a sua vida por anos dali para frente e tal, né? Isso não faz sentido. Agora, também não faz sentido ficar pulando de galho em galho o tempo todo. Né? Não tem cabimento você ficar o tempo inteiro trocando, né, de ideia, né, trocando a sua estratégia, mudando o seu plano, né, com base em critérios e ideias que podem não ser exatamente corretas, né, podem não ser exatamente as melhores, assim, né?